Até fiz um texto também, que deve estar entrando no ar nas mídias, que eu falo que tem uma antiga propaganda de relógio que dizia que um jogo nunca acaba, um grande jogo nunca acaba, o que acaba é o tempo, né? E acho que o Gabigol no Flamengo nunca vai acabar. O que acabou foi o tempo dele no Flamengo, né? E acho que, num geral, assim, acho que o Landim, acho que ele deveria ter agido. Eu acho que ele tinha todo o direito de negar o contrato que a equipe dele ofereceu e prometeu ao Gabigol. Porque eu também não assinaria aquele contrato. Eu não assinaria aquele contrato. Eu não daria um contrato de 4 anos para o Gabigol, ganhando, sei lá, no total do contrato ia durar, sei lá, 180 milhões de reais. Eu não assinaria esse contrato. Mas eu demitiria quem prometeu isso para o Gabigol. Pelo menos eu falaria, Gabigol, eu não vou assinar esse contrato, eu estou quebrando a palavra e estou mandando esses 2 caras que ofereceram isso para você embora. Eu acho que o contrato era muito ruim. Mas, então, nesse sentido, ele tá. Só que ele disse, não vou te dar o contrato, e a vida continuou. Eu acho que isso, no sentido do Gabigol, eu acho que o Gabigol tem razão de falar. Me prometeram uma coisa, eu dei o aperto de mão, e acho que, né, acho que meu pai sempre falou isso para mim, o fio do bigode. Como é que era antigamente? Você arrancava um fio do bigode, botava em cima do contrato, e aquilo era o que estava valendo. Então, assim, e acho que se ele fala assim, Gabigol, esse contrato era muito ruim para o Flamengo, eu não vou assinar, e mandei embora o Braz e o Spindel, os 2 que assinaram. Eu, se fosse o Gabigol, eu falar, beleza. Beleza. Vamos sentar para negociar de novo. Vamos sentar para negociar de novo. Não foi o que aconteceu. Ele falou, eu não vou assinar, e os caras ficaram lá. Agora, falando de futebol, assim, o Gabigol e o Flamengo, eles têm muito em comum, né? O Gabigol, ele é um cara que é impossível você ficar indiferente a ele. E é muito o Flamengo. O Gabigol, ele tem um nível de confiança que você acaba confundindo com arrogância. E o Flamengo tem um pouco disso também. O Gabigol, ele tem algo assim, ou você ama o Gabigol, ou você não tolera o Gabigol. E o Flamengo é um pouco assim. Então, quando o Gabigol chegou, no dia 11 de janeiro de 2019, estava fadado a dar muito certo no Flamengo, por conta disso tudo. E se o Gabigol só tivesse feito uma coisa no Flamengo, se o tempo do Gabigol só tivesse durado 3 minutos no Flamengo, e quais seriam esses 3 minutos? Aqueles 3 minutos do gol de empate em Lima até o gol da vitória, de 44 a 47, se ele só tivesse feito isso, o Gabigol já teria dado muito certo no Flamengo. E o Gabigol fez muito mais. O Gabigol foi artilheiro e campeão de um brasileiro, foi o melhor jogador de um outro brasileiro, o prêmio não foi para ele numa aberração, mas ele deveria ter sido. O Gabigol fez gol de título de 2 Libertadores, o Gabigol deu título internacional de Recopa no Maracanã, título do Campeonato Carioca, tudo. E o Gabigol, às vezes, ele sabia tanto mexer com a torcida do Flamengo, ele sabia tanto ser o ídolo dessa nação, que ele, às vezes, não precisava nem a bola para fazer isso. O Gabigol, ele mudou o ano do Flamengo em 2022 com uma frase. As pessoas precisam entender isso. O ano de 2022 do Flamengo, quando o Dorival chegou, mais perdido que enfim, totalmente perdido, o Gabigol mudou o ano do Flamengo dizendo, o Atlético Mineiro acha que isso aqui é inferno, inferno eles vão ver no Maracanã. Ele mudou o ano do Flamengo naquela frase. O Gabigol se dedicou, o Gabigol se doou para o time do Flamengo, para o Flamengo de 22 dar certo, talvez perdendo a vaga dele numa Copa do Mundo, para o Pedro ir para a Copa do Mundo, para ele fazer o esquema funcionar. Na final da Copa do Brasil, de 22, quem estava no Maracanã conta, inclusive jogadores do Corinthians, que a atmosfera era toda pró-Corinthians na disputa de pênalti. O Corinthians tinha amassado o Flamengo no segundo tempo, E quando o Gabigol faz o pênalti dele e comemora do jeito que comemorou, ele mudou a atmosfera do Maracanã para a sequência da disputa. Dito isso por jogadores do Corinthians. Então, esse entendimento, o Gabigol entendeu o que era o Flamengo, entendeu o que era a torcida do Flamengo, isso vai ser eterno e isso ninguém vai apagar. Lógico, o Gabigol errou muito. Mas nessa hora da separação, os 2 lados vão se achar certo. Os 2 lados vão achar que eles têm... Então, assim, eu não queria nem falar isso. Acho que o Gabigol sai no momento com muita culpa dele em muitas coisas,
mas o que ele fez está escrito, não vai se apagar. E acho que o debate está aberto do segundo maior jogador da história do Flamengo, e o Gabigol está nesse debate. Acho que o Gabigol tem muito do torcedor do Flamengo, né? Você falava O muito carioca, aqui, ele tem muito do Flamengo. Eu acho que ele tem muito desse torcedor e quando você se vê representado, muda completamente. Por isso que eu digo assim, idolatria é uma coisa que... É isso. Como é difícil você definir o que é idolatria, idolatria, né? Dizer se é certo ou errado. E ainda tem um ponto que não dá para mensurar. Os gols do Gabigol, 161 gols, 43 assistências, você pode mensurar os títulos, você pode mensurar. E o olho de um torcedor mirim que o Gabigol fez brilhar, isso não tem como mensurar. A quantidade de novos flamenguistas que ficaram por causa do Gabigol, porque o Gabigol era do Flamengo, isso não tem como mensurar. Então, enfim. E ele conseguiu fazer isso num elenco com muitos jogadores melhores que ele. Se você for ver tecnicamente, o Flamengo tem times aí, desde que ele chegou, com jogadores no nível técnico mesmo. É porque o futebol não é só isso. Que bom. Que bom, não é só isso. Ele conseguiu fazer isso mesmo nesse cenário. E é o que você falou com relação à representatividade, né? Eu, apesar de ser um paulista, eu gosto muito de ir para o Rio de Janeiro e me identifico muito com a atmosfera. Com o negócio solto, com a informalidade, com a brincadeira. E ele, por ser até um caiçara daqui de São Paulo, que também o nosso litoral tem um pouco dessa coisa mais solta aqui. Temos um santista aqui, no caso, santista de cidade. Então, acho que ele teve realmente uma leitura muito grande. E aí, não só dele, eu acho que também isso é um trabalho de staff, é um trabalho de quem está à sua volta, de se identificar, E assim, ele teve muitos méritos nos momentos cruciais, né? Porque, assim, é muito difícil decidir jogo, gente. Porque assim, eu falei aqui, eu não acho, tecnicamente eu acho o Arrascaeta melhor, achava o Diego melhor, achava o Bruno Henrique até melhor. Mas assim, você fazer o que você tem que fazer num nível de pressão que ele enfrentou para fazer o que ele fez é algo que realmente são coisas de pessoas diferentes, que têm auras diferentes. Ele tem uma aura diferente. Hoje, o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã, uma torta de climão do caramba, e ele foi lá e meteu um gol. 2-2, não foi? Foi 2-2. Então. Foi 2-2? Empatou no final. Você quer matar o plantão que ficou aqui tempão formando tudo? Ayrton Lucas fez o gol. Mas no finalzinho. Isso, foi na hora que você subiu. Então, Ayrton Lucas, agora que eu vi que o Garro fez um gol de bicicleta, né? O Memphis fez um gol de bicicleta, né? Eu fui saber agora. Eu não vi o gol. Eu fui saber agora. Eu tava aqui. Eu não sabia. É que, na verdade, assim, vamos ser bem sinceros pra vocês. Nós vimos um monte de jogo hoje e não viu nenhum. Exatamente. O Vitor viu porque ele tava comentando um jogo. Nós não. Nós só tava olhando o painel, olhando e a parte de gente louca nessa redação. E chegou no momento que a gente só olhava pro jogo dos Atléticos, que é onde o negócio tava pegando mesmo. Porque assim, o Atlético Mineiro faz o gol de pênalti no rebote, o Atlético Paranaense acertou a bola na trave um momento antes, cara. Foi um negócio de louco que aconteceu em BH hoje. O Gabigol é de São Bernardo do Campo. Ele vai São Bernardo do Campo. Belo gol. Ele vai para Santos com 10 anos. Sim. Faz a base toda no Santos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre foi marrento e bom de bola. Mas é marrento, viu? Então, se quiser voltar, volta, mas não vai. A gente já vai ouvir o Brás, que passou lá na Zona Mista. O Gabriel não quis passar, mas ele falou no campo e ele falou o seguinte: feliz, acho que foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino e hoje é o dia que eu me torno imortal. Daqui a pouco estou com 40, 90 e não vou mais estar na Terra, mas vou estar aqui para sempre. Virei uma lenda. Isso é bonito. Sou um cara muito tranquilo, às vezes sem graça, mas foi um momento especial jogar o último jogo no Maracanã e fazer um gol. Amo muito esse clube e o Rio de Janeiro. Me torno imortal e agora é aproveitar, olhar para trás com um sentimento de muita alegria. Então, foi isso que falou o Gabigol lá na saída do campo e a gente vai ouvir na Zona